Olá pessoal, meu nome é Lucas, então eu vou começar aqui mais uma aula agora. Essa aula vai ser sobre anatomia macroscópica do telencéfalo. É uma aula de uma parte bem básica da anatomia do telencéfalo, é mais para quem nunca teve essa aula ainda, nunca viu esse conteúdo, ou para quem também quer revisar essa parte, né? Então depois eu vou gravar outras aulas que falam mais da parte funcional, né? Então depois eu vou preparar uma aula sobre núcleos da base e de outras partes específicas também do telencéfalo. Para montar essa aula, eu tomei como referência o capítulo 7 do Ângelo Machado, lá da terceira edição, e complementei mais algumas informações e imagens de outros livros, né? Então seria muito interessante se depois vocês puderem ler esse capítulo lá no Ângelo Machado, se puderem ler antes da aula ou talvez depois, porque daí vocês já vão revisando bastante coisa. Porque é um capítulo que não é muito grande, mas tem bastante informação. Então, se vocês derem uma lida depois lá, vai facilitar bastante o entendimento desse conteúdo. Aí na descrição do vídeo vocês podem ver as referências, né? As outras referências. Então, primeiramente, eu vou explicar algumas generalidades para vocês, só para a gente ter uma noção bem geral sobre a anatomia do telencéfalo. E toda a divisão de tópicos da aula eu fiz seguindo o capítulo 7 do Ângelo Machado. Então, caso vocês tenham curiosidade ou alguma dúvida, vocês podem estar olhando aqui o número dos tópicos, que vai estar exatamente assim lá no Ângelo Machado. Mas se tiverem alguma dúvida também, vocês deixem aí no comentário que depois eu respondo vocês. Então, relembrando lá da embriologia agora, o telencéfalo, juntamente com o diencéfalo, eles derivam da vesícula prosencefálica. Então, o telencéfalo e o diencéfalo, eles são derivados do prosencéfalo, que é essa vesícula aqui. E no telencéfalo vai ter uma formação de duas porções laterais, que a gente consegue ver logo aqui. Essas porções laterais são chamadas de vesículas telencefálicas laterais, que elas acabam crescendo bastante, elas crescem muito para formar os hemisférios cerebrais. E essa parte aqui acaba se desenvolvendo muito mais que o diencéfalo, né? E por causa disso, elas acabam escondendo quase completamente o diencéfalo, que está aqui mais centralizado. E quando está com uma formação completa do cérebro, a gente consegue ver o diencéfalo numa pequena porção da base do cérebro em uma vista inferior. Então aqui a gente tem uma foto de uma vista superior de um telencéfalo. O telencéfalo, ele compreende os dois hemisférios cerebrais e também uma estrutura chamada lâmina terminal, que é uma estrutura situada lá no terceiro ventrículo que eu já mostro para vocês. O telencéfalo, ele juntamente com o diencéfalo, eles formam o que a gente chama de cérebro. Então, anatomicamente, o cérebro ele é formado pelo telencéfalo mais o diencéfalo. A gente tem o hemisfério cerebral direito aqui, então. Tudo isso daqui é o hemisfério cerebral direito e a gente tem o hemisfério cerebral esquerdo. E percebam que o hemisfério cerebral direito ele está revestido pela meninge aracnoide, né? Então, por isso que você não consegue ver muito bem os sulcos e giros aqui. E esses dois hemisférios, eles são unidos por uma larga faixa de fibras comissurais. Várias fibras que estão aqui na parte mais interna. São fibras que conectam o hemisfério de um lado com o do outro, né? E essas fibras formam uma estrutura que recebe o nome de corpo caloso, que é uma estrutura bem visível na face medial do cérebro, que logo eu vou mostrar para vocês. E se a gente observar bem aqui no meio, bem aqui, a gente tem uma fissura que é chamada de fissura longitudinal do cérebro ou fissura interhemisférica. Nessa fissura a gente vai ter uma projeção da foice do cérebro nesse plano mediano. Então a foice do cérebro
vai estar sendo formada por aqueles folhetos da dura mater, né? E vai estar se projetando nesse plano mediano aqui, separando os dois hemisférios, né? E se a gente abrisse essa fissura longitudinal, a gente conseguiria ver o corpo caloso unindo os dois hemisférios, né? Então, se a gente abrisse a fissura longitudinal nessa parte mais posterior, a gente veria uma parte do corpo caloso que se chama esplênio. E mais anteriormente, a gente veria o joelho do corpo caloso. Nesse desenho, a gente consegue ver o corpo caloso, então, né? Que é toda essa estrutura aqui bem visível, bem evidente na face medial. E mais pra frente também eu vou falar para vocês das três faces. A gente tem três faces de cada hemisfério, né? No caso, essa daqui é a face medial. E a gente consegue ver o corpo caloso, que é toda essa estrutura aqui, que está unindo, né, os hemisférios, tem fibras interhemisféricas. E a gente consegue também ver a lâmina terminal, que está situada logo aqui. Que apesar de ela estar situada no terceiro ventrículo do diencéfalo, ela tem uma origem embrionária do telencéfalo. Então é muito importante a gente saber isso. Mas dessa imagem não precisa decorar nenhuma estrutura ainda, só para vocês verem a localização mesmo e conhecerem essas estruturas, primeiramente. Outra coisa é que os hemisférios eles também vão ter cavidades dentro deles que são chamadas de ventrículos. Ventrículos laterais, que é onde vai ter a circulação do líquor e também dentro dos ventrículos vai ter estruturas chamadas de plexos coroides, onde vai ser produzido esse líquor, né? O líquido cerebroespinhal, o líquido cefalorraquidiano. Então esses ventrículos laterais, eles vão se comunicar com o terceiro ventrículo do diencéfalo através dos forames interventriculares. Então aqui a gente tem os ventrículos laterais, né? E aqui a gente tem um forame interventricular comunicando o ventrículo lateral com o terceiro ventrículo que está aqui. Então, se a gente observar nessa outra imagem, a gente tem um ventrículo lateral do hemisfério direito e um ventrículo lateral do hemisfério esquerdo. E cada ventrículo lateral vai ter seu respectivo forame interventricular. A gente consegue ver um forame interventricular aqui e outro forame interventricular aqui, que se comunicam com o terceiro ventrículo, que está mais centralizado entre os dois tálamos. Então, existe essa comunicação, né, entre o terceiro ventrículo com os ventrículos laterais através dos forames interventriculares. Então tem essa outra imagem aqui, que a gente consegue ver, né, os ventrículos laterais passando pelo forame interventricular, a gente tem o terceiro ventrículo, aqui a gente tem o aqueduto do mesencéfalo, o aqueduto cerebral, e aqui o quarto ventrículo, né. Então, depois eu vou falar mais especificamente desses ventrículos, mais no final da aula. Eu vou mostrar algumas relações anatômicas deles para vocês. Então, aqui é só para vocês terem uma noção, né, geral de como são essas cavidades. Outra coisa importante é que cada hemisfério vai ter três polos. Então, a gente tem um polo frontal, um polo temporal e um polo occipital. E percebam que eu falei polos e não lobos. Então, mais para frente eu vou falar para vocês dos lobos cerebrais e como é feita a divisão deles, né? Então, esses polos seriam como se fossem pontas no cérebro e que ajudam a gente a identificar o que é anterior e o que é posterior. Muita gente confunde o que é anterior e posterior olhando o cérebro, né? E sabendo localizar esses polos, você já consegue identificar o que é anterior e posterior. Então, como que faz para a gente saber o que é anterior e posterior, então? Na parte anterior, a gente vai ter duas pontas. A gente vai ter dois polos, que é o polo frontal e o polo temporal. E na parte posterior, a gente vai ter apenas um polo, que é o polo occipital, né? Então, isso é algo que muita gente confunde quando vai ver um cérebro real pela primeira vez.
Então, na parte anterior, a gente tem essas duas pontas aqui. E na parte posterior, temos somente uma ponta. Isso é fundamental para a gente entender os sulcos e giros depois, porque senão você vai estar olhando para algum giro aqui do lobo frontal e pensando que é do occipital, por exemplo, né? Então, é muito importante a gente ter essa noção bem básica, mas que é fundamental no começo para a gente não se perder muito, né? Então, além dos três polos, a gente vai ter em cada hemisfério três faces. Isso é muito, muito importante. Então, a gente tem uma face superolateral, que é essa face aqui. Então, a face superolateral, ela também é chamada de dorsolateral, e ela é uma face convexa, né? Como vocês podem ver aqui. E é a maior das três faces. A gente tem uma face medial, que é literalmente plana, e nela a gente consegue ver o diencéfalo todo exposto aqui. E também a gente tem uma face inferior, ou também chamada de base do cérebro, que é uma face bem mais irregular, como a gente pode ver aqui, né? Ela é bem mais côncava, né? E é bem diferente das outras faces. Ela tem níveis diferentes, né, devido às fossas cranianas. Então, até agora, por enquanto, são essas informações mais importantes, de forma geral, que vocês precisam saber. Então, vamos ver agora um pouco sobre o que são os sulcos e giros e como é feita essa divisão em lobos do telencéfalo. Então, aqui a gente tem uma imagem do Yokoshi, de uma vista superior do cérebro, e a gente consegue ver toda essa superfície dorsolateral ou superolateral do telencéfalo. Então, o que são os sulcos e giros do telencéfalo? Basicamente, os sulcos são essas depressões que a gente vê aqui. Então, tudo isso daqui é sulco. Aqui a gente tem outro sulco, aqui tem outro sulco, aqui um sulco. Então, todas essas depressões aqui são sulcos, basicamente. E os giros são essas circunvoluções aqui. São essas voltinhas que o cérebro tem, né? Todas essas voltinhas são os giros. Então, de forma bem simples, entre dois sulcos a gente vai ter um giro. E então, dois sulcos delimitam um giro. Então, olhando aqui, a gente tem um sulco aqui e outro sulco aqui. E esses dois sulcos delimitam todo esse giro que está aqui. E a gente tem um sulco aqui e outro aqui. Esses dois sulcos eles delimitam todo esse giro que está logo aqui. Então, basicamente seria isso. Então, por que existem esses sulcos? Para que eles servem? Esses sulcos, eles servem para aumentar a superfície do córtex cerebral sem precisar aumentar tanto o volume cerebral. Seria basicamente isso. Então, a maioria dos sulcos eles são inconstantes e não tem um nome específico. Só que tem outros que são mais importantes e mais constantes, que ajudam a gente a delimitar os lobos e várias áreas cerebrais também. Esse aqui é um desenho bem básico e simplificado dos sulcos e giros mais importantes. E tem dois sulcos importantes que vocês precisam conhecer agora. Mas antes de falar deles, vocês podem aproveitar essas imagens no decorrer da aula para vocês voltarem nelas e estudar por essas estruturas também, né? Então, nessa imagem aqui, a gente tem dois sulcos importantes que vocês vão conhecer agora, por enquanto. O primeiro deles é o sulco lateral, ou sulco lateral de Sylvius, ou também chamado de fissura silviana, que a gente vê logo aqui. Aqui a gente tem o sulco lateral. Tudo isso daqui é sulco lateral. E o segundo sulco bem importante é o sulco central, ou sulco de Rolando, que a gente pode ver mais aqui em cima. Então, tudo isso daqui vai ser o sulco central. Então, vocês precisam saber esses dois sulcos por enquanto, né? O sulco lateral e o sulco central.
Então, a partir desses sulcos, vocês já vão ter um norte para conhecer outros sulcos e alguns giros que estão próximos a eles, né? Observando essa imagem agora, já é um pouquinho mais difícil que a outra, só que a gente ainda tem o nome das estruturas que facilita, né? A gente consegue ver o sulco lateral aqui e o sulco central aqui também. Então, o sulco lateral ele se inicia ali na base do cérebro como uma fenda profunda e ele vai ter 3 ramos. E é muito importante a gente saber, conhecer esses 3 ramos do sulco lateral, porque mais para frente eu vou falar de um giro específico que é delimitado por alguns desses ramos do sulco lateral. Então, o sulco lateral ele tem um ramo anterior, que está logo aqui, ele tem um ramo ascendente e um ramo posterior, que é o mais longo de todos, né? O mais prolongado e mais posterior. Um ramo anterior, um ramo ascendente e um ramo posterior. Então, eu vou mostrar para vocês também que o sulco lateral, ele separa o lobo temporal que está aqui embaixo, dos lobos frontal e parietal que estão mais acima. E falando agora do sulco central que está aqui, ele é um sulco bem profundo também e geralmente é contínuo. O sulco central ele vai separar os lobos frontal e parietal. Então, anteriormente ao sulco central, a gente vai ter o lobo frontal e posteriormente ao sulco central, a gente tem o lobo parietal. Outra coisa importante é que o sulco central ele está entre 2 giros importantes. Então, anterior ao sulco central, a gente tem um giro chamado giro pré-central, que a gente vê aqui. Então, tudo isso daqui vai ser o giro pré-central. E posterior ao sulco central, a gente tem outro giro que se chama giro pós-central, que está localizado aqui. E o giro pré-central está relacionado com a motricidade e o giro pós-central está relacionado com a sensibilidade, de forma bem geral. Então a gente pode ver que nem sempre é tão simples como nos desenhos, né? E o que torna mais difícil é que no cérebro real, os sulcos e giros eles são geralmente descontínuos e mais irregulares, e também depende bastante de como a qualidade da peça, né? Depende se ela está preservada ou não. Mas essa peça aqui está excelente, uma imagem muito boa. E só que acaba sendo mais difícil para quem está vendo pela primeira vez, né? E mesmo assim a gente consegue identificar as estruturas que estão aqui. Então a gente consegue ver aqui o sulco lateral. Então esse sulco aqui bem profundo é o sulco lateral. E percebam que nada é muito certinho assim como nos desenhos, né? Que estão ali. Então aqui a gente tem o sulco lateral, a gente tem o ramo anterior dele aqui e um ramo ascendente aqui. Aqui a gente consegue ver o sulco central, que está logo aqui, que também não está muito certinho, ele faz umas curvas aqui e vem descendo, né? E logo à frente do sulco central a gente tem o giro pré-central, que está logo aqui. Então aqui a gente tem o giro pré-central, que está relacionado com a motricidade, e aqui posteriormente a gente tem o giro pós-central. E percebam que tem vários segmentos, né? São descontínuos, eles não são bem certinhos. Então nessa imagem a gente conseguiu identificar essas estruturas por enquanto, né? Então, como eu falei antes, os sulcos eles ajudam a gente a delimitar os lobos cerebrais. E os lobos cerebrais eles recebem nome de acordo com os ossos do crânio em que eles estão relacionados. Ou seja, na região onde a gente vai ter os ossos frontais, a gente tem o lobo frontal. Na região onde a gente tem os ossos parietais, a gente tem os lobos parietais e assim por diante. Então a gente tem 5 lobos do telencéfalo: o lobo frontal, que está em vermelho, o lobo parietal em azul, o lobo temporal em amarelo, o lobo occipital em verde
E ainda existe mais um lobo que é a ínsula, ou lobo insular, que ele não tem nenhuma relação com os ossos do crânio, mas ele está situado profundamente ao sulco lateral. Então, se a gente abrisse esse sulco lateral, a gente veria a ínsula, que é o quinto lobo cerebral. É importante a gente saber que essa divisão anatômica tem uma importância clínica muito grande, mas essa divisão aqui não é uma divisão funcional, com exceção do lobo occipital, que ele inteiramente está relacionado com a visão. Então, por enquanto, é isso que vocês precisam saber também. Então, nessa outra imagem, a gente tem um desenho aqui que a gente consegue ver o lobo frontal, o lobo parietal, o temporal e o occipital. E aqui ao lado a gente consegue ver o lobo da ínsula. Então, se a gente afastasse as bordas aqui do sulco lateral, se a gente abrisse o sulco lateral, afastando os lobos frontal, parietal e temporal, a gente veria a ínsula logo aqui dentro. E ela, assim como o córtex desses lobos, ela tem os seus giros e tem seus sulcos aqui também, né? Então, como são feitas essas delimitações de lobos? Como é que a gente faz para delimitar o que é frontal e parietal, por exemplo? A gente sabe que para delimitar o lobo frontal do parietal é pelo sulco central, né? Então, anteriormente ao sulco central, a gente tem o lobo frontal e posterior ao sulco central, a gente tem o lobo parietal. E o sulco lateral, ele separa o lobo temporal dos lobos frontal e uma parte do parietal, né? Mas como que a gente faria para delimitar, por exemplo, o occipital aqui do parietal, ou o occipital do temporal, ou essa parte do lobo temporal e do parietal? Como é que a gente faz essa divisão? É isso que a gente vai ver agora. Então, de forma geral, o lobo frontal está localizado acima do sulco lateral, opa, ele está acima do sulco lateral e anterior ao sulco central. Então, aqui a gente tem o lobo frontal, que está localizado aqui. E percebam que aqui em vermelho a gente tem o giro pré-central, mas ele também faz parte do lobo frontal, toda essa região que está aqui. Então, aqui a gente tem o lobo frontal, e posterior ao sulco central a gente vai ter o lobo parietal, que aqui também está em azul, o giro pós-central, mas ele faz parte do lobo parietal. Então a gente vai ter até aqui o lobo parietal. E se vocês perceberem aqui na região mais posterior, a gente não tem um limite específico nessa face superolateral separando o lobo parietal do occipital. Não tem um sulco importante, nem um giro fazendo essa delimitação, né? Mas na face medial a gente consegue ver um limite bem claro entre o que é lobo parietal e o que é lobo occipital, e isso eu já vou mostrar para vocês. Nessa face dorsolateral ou superolateral, apesar de não ter esse limite específico, existe essa linha imaginária que a gente vê aqui, e essa outra linha imaginária aqui. Então a gente considera essa linha imaginária sendo da terminação do sulco parieto-occipital na borda superior do hemisfério, aqui. Então existe um sulco na face medial chamado sulco parieto-occipital, que a terminação dele, daqui até essa borda inferior, na incisura pré-occipital, cerca de 4 centímetros aqui do polo occipital, a gente tem essa linha imaginária. Dessa borda superior da terminação do sulco parieto-occipital, traçando até a incisura pré-occipital, cerca de 4 centímetros do polo occipital. Então a gente tem essa linha imaginária. E para traçar essa outra linha imaginária, a gente pegaria mais ou menos aqui no meio dessa outra linha imaginária e a gente traçaria essa segunda linha até o ramo posterior do sulco lateral. Então a gente teria toda a divisão de lobos na face superolateral. Então aqui a gente tem o lobo frontal, o lobo parietal, o lobo temporal e o lobo occipital.
Então, como eu disse antes para vocês, na face medial é mais fácil da gente saber o que é lobo parietal e lobo occipital. Existe uma delimitação bem clara, existe um sulco bem profundo aqui que separa o lobo parietal do lobo occipital. Então, na face medial existe esse sulco, né, que é um sulco chamado parieto occipital. Está limitando aqui, fazendo essa separação entre lobo parietal e lobo occipital. Então, basicamente, é isso que vocês precisam saber. Então, agora a gente vai ver detalhadamente as três faces de cada hemisfério. Em cada face a gente vai ver a divisão de lobos e sulcos e giros mais importantes de cada uma. E por que que a gente estuda dessa forma, né? Por que que a gente estuda pelas faces cerebrais, né, dos hemisférios e não pelos lobos? Bom, não tem um jeito certo, correto de estudar, mas se você está vendo esse conteúdo pela primeira vez, eu acho que assim vai ficar um pouco mais fácil. Porque se você for estudar o lobo frontal, por exemplo, existe parte do lobo frontal na face dorsolateral, existe parte do lobo frontal na face medial e também na face inferior. Então, se você for estudar pelos lobos e não pelas faces, você vai ficar indo e voltando em visões diferentes do cérebro. Isso pode confundir um pouco você, né? E na hora de estudar vai ficar um pouco mais difícil. Então, dando continuidade, né? Essas três faces, como eu citei anteriormente, são a face superolateral, a face medial e a face inferior. Então é assim que eu vou dividir a aula, né? Lá no Ângelo Machado tem exatamente assim. Vocês não precisam se preocupar porque tá um pouco confuso aqui, mas basicamente o que eu vou falar para vocês vai ser primeiramente da face dorsolateral. Eu vou falar tudo dela para vocês. Depois eu vou falar da face medial e depois da face inferior. E a gente vai ver os giros e sulcos mais importantes de cada lobo a partir dessas três faces. Então, vamos começar pela face dorsolateral. Então, a face dorsolateral é uma face convexa, como eu falei para vocês, né? E também é a maior das faces cerebrais. Essa face, ela se relaciona com todos os ossos que formam a abóboda craniana, e nela a gente tem os 5 lobos cerebrais. Então, nessa imagem, a gente vai delimitar o que é lobo frontal, antes de tudo, né? Então, aqui a gente tem o sulco central e aqui o sulco lateral. Então, acima do sulco lateral e anteriormente ao sulco central, a gente tem o lobo frontal, que está logo aqui. E no lobo frontal, a gente vai ter três sulcos principais, mais importantes. A gente tem o sulco pré-central, que está localizado aqui, o sulco frontal superior e o sulco frontal inferior. Como vocês podem ver, o sulco pré-central ele é mais ou menos paralelo ao sulco central, e ele pode ser às vezes dividido em dois segmentos. E o sulco frontal superior, ele se inicia mais ou menos nessa porção superior do sulco pré-central e é praticamente perpendicular a ele, como vocês podem ver aqui. E o sulco frontal inferior, ele sai dessa porção inferior do sulco pré-central e ele se dirige para frente e depois para baixo. Então a gente tem uma imagem bem mais simplificada aqui que mostra esse sulco que eu acabei de falar para vocês. Então a gente tem o sulco pré-central, o sulco central aqui também, né? A gente tem o sulco frontal superior e o sulco frontal inferior, que são esses três sulcos principais do lobo frontal. E se vocês perceberem nessa imagem, o sulco pré-central ele está dividido em dois segmentos que eu falei antes para vocês, que é bem comum ele não ser contínuo. E nessa imagem
a gente tem os dois hemisférios em uma vista superior, né? E aqui a gente consegue ver o sulco frontal superior, logo aqui. A gente consegue ver o sulco frontal inferior, o sulco pré-central, que está localizado aqui. E percebam que eles não são certinhos assim, né? Eles seguem um caminho meio tortuoso aqui. Eles fazem essas voltas aqui todas. Mas vocês conseguem ver bem, né? Aqui a gente tem o sulco central também, que é o mais contínuo de todos, né? Então, se entre dois sulcos a gente tem um giro, entre o sulco central e o sulco pré-central a gente vai ter um giro, que se chama giro pré-central. Então, toda essa região aqui, tudo isso daqui vai ser um giro, que é o giro pré-central. No giro pré-central é onde está localizada a área motora do cérebro. Então, mais ou menos aqui a gente tem o sulco frontal superior, mais ou menos aqui. E acima do sulco frontal superior a gente tem o giro frontal superior. Aqui a gente tem o giro frontal superior, que é todo esse giro que está localizado aqui. Todo esse giro aqui. Aqui a gente vai ter o sulco frontal inferior, mais ou menos. E toda essa porção aqui vai ser o giro frontal médio. Tudo isso daqui é giro frontal médio. E abaixo do sulco frontal inferior, a gente tem o giro frontal inferior, que é todo esse giro que está aqui. E agora uma coisa muito importante é que o giro frontal inferior ele tem três partes. Então por isso que a gente viu antes aqueles ramos do sulco lateral, né? Então a gente tem um sulco lateral aqui, a gente tem um ramo posterior, a gente tem o ramo ascendente e um ramo anterior. Então esses ramos do sulco lateral, eles vão delimitar algumas partes do giro frontal inferior. Então o giro frontal inferior, ele tem três partes que são a parte opercular, tem a parte triangular e a parte orbital. Então, entre o sulco pré-central e o ramo ascendente do sulco lateral, a gente vai ter a parte orbital, a parte opercular, perdão, a parte opercular do giro frontal inferior, que é essa parte aqui. Entre os ramos ascendente e anterior, a gente vai ter a parte triangular do giro frontal inferior, que é essa parte aqui. Abaixo do ramo anterior, a gente vai ter a parte orbital. Então, a gente tem entre o sulco pré-central e o ramo ascendente, parte opercular, entre o ramo ascendente e o ramo anterior, a parte triangular, que forma como se fosse um triângulo mesmo, literalmente. E abaixo do ramo anterior, a gente tem a parte orbital. Então, uma forma de vocês encontrarem essas partes, né? Se vocês encontrarem o sulco central, né? Logo à frente dele, a gente tem o giro pré-central. Se vocês forem seguindo o giro pré-central desde a parte mais superior até aqui embaixo, o giro imediatamente à frente do giro pré-central vai ser a parte opercular do giro frontal inferior. Então seria basicamente isso, e é muito importante a gente saber essa divisão, né? E outra coisa importante é que no giro frontal inferior, no hemisfério esquerdo, na maioria das pessoas, existe a área de Broca, que na maioria das pessoas se localiza uma das áreas da linguagem do cérebro. Então, na área de Broca, a gente tem a área da fala, que é uma área da articulação da fala, uma área muito importante. Então, observando essa imagem, é um pouquinho mais difícil, vendo assim pela primeira vez, mas a gente tem o nome de todas as estruturas aqui, a gente consegue ver o sulco central, que para a gente localizar, a gente sempre tenta ver
os giros mais proeminentes, né, na face superolateral. Então, a gente encontrando esses giros mais proeminentes, a gente vai ter o sulco central entre eles. Um outro modo da gente encontrar esses sulcos aqui, a gente pode, por exemplo, tentar achar o sulco frontal superior, a gente vai seguindo ele, né? E o sulco frontal superior, ele vai ser perpendicular ao sulco pré-central, né? Que é esse sulco aqui. Então, o outro sulco que vai estar mais posterior vai ser o sulco central. E depois você consegue encontrar o outro sulco que está logo aqui, que é o sulco pós-central, né? Então, observando nessa imagem, a gente consegue ver o sulco lateral aqui, vindo até aqui essa parte mais posterior, encontrando com o giro supramarginal aqui. Então, a gente tem o sulco lateral e a gente vai ter o ramo anterior dele e um ramo ascendente. Então, o giro que está imediatamente anterior ao giro pré-central vai ser a parte opercular do giro frontal inferior. Entre os ramos ascendente e anterior, a gente tem a parte triangular. E abaixo do ramo anterior, a gente tem a parte orbital. E nessa imagem do néter, a gente consegue ver tudo que a gente já estudou até agora. E vamos ver agora o lobo temporal. No lobo temporal, a gente vai ter dois sulcos principais, né? Primeiramente, eu só vou delimitar aqui para vocês verem, né? Aquela delimitação. Então, a gente tem daí cisura pré-occipital até essa borda superior do sulco parieto-occipital, da terminação dele. A gente tem essa linha imaginária e do meio dela a gente traça outra linha imaginária até o ramo posterior do sulco lateral. Então, tudo isso daqui é o lobo temporal. E no lobo temporal a gente tem dois sulcos principais, que são o sulco temporal superior e o sulco temporal inferior. Então, entre o sulco lateral e o sulco temporal superior, a gente vai ter um giro que é chamado giro temporal superior, que é todo esse giro que está aqui. E na parte posterior desse giro, na parte posterior do giro temporal superior, a gente tem uma área chamada área de Wernicke, que é uma área responsável pela compreensão da fala. Então, entre o sulco temporal superior e o sulco temporal inferior, a gente vai ter o giro temporal médio, que está logo aqui. E abaixo do sulco temporal inferior, a gente tem o giro temporal inferior. Esse giro temporal inferior ele vai se limitar com o sulco occipitotemporal, que ele é bem visível na face inferior. E depois eu vou falar para vocês também desse sulco, quando a gente estiver na parte de face inferior. Então a gente tem aqui uma imagem da face dorsolateral do hemisfério cerebral após remoção de partes do lobo frontal e parietal. Então a gente consegue ver a ínsula aqui e alguns giros aqui no assoalho na parte superior do giro temporal superior. Então nessa parte posterior, nesse assoalho aqui, a gente consegue ver alguns giros atravessando transversalmente, que são os giros temporais transversos. E o mais evidente desses giros é o giro temporal transverso anterior, que a gente consegue ver aqui. E logo eu vou falar dele para vocês. Então nessa imagem eu só vou revisar o lobo temporal com vocês. Então aqui a gente consegue ver o sulco lateral bem visível, né? Logo aqui. E lembrando que vocês podem utilizar essa imagem depois também para estudar todos esses outros giros, né? Aqui a gente tem o nome deles. Vocês podem usar essa imagem para estudar depois, voltando no vídeo aí.
Então aqui a gente tem o sulco lateral, e abaixo do sulco lateral a gente vai ter o giro temporal superior, que está logo aqui. Aqui a gente tem o sulco temporal superior. Aqui a gente tem o giro temporal médio, o sulco temporal inferior e o giro temporal inferior. E percebam que esse sulco temporal inferior e o giro temporal inferior, eles estão divididos em dois segmentos, né? Então nem sempre eles vão estar contínuos aqui, mas mesmo assim a gente consegue identificar eles. Então, observando outra imagem agora, né? A gente tem que tomar cuidado para não confundir o que é anterior e posterior. Então, relembrando lá, a gente tem um polo frontal e um polo temporal. Então, essa região aqui é mais anterior e aqui é uma região mais posterior. Então, vamos tentar localizar as estruturas aqui. A gente tem aqui o sulco lateral, ou fissura silviana, né? Pode ver que é um sulco bem profundo, que está localizado aqui. E a gente consegue ver os ramos desse sulco lateral, né? A gente tem aqui o ramo anterior e o ramo ascendente. Eles estão um pouco diferentes aqui, mas eles estão localizados bem aqui. E esse ramo aqui, mais longo e mais posterior, é o ramo posterior. Então, aqui a gente consegue ver o sulco central, que está um pouquinho mais complicado de ver, mas é bem aqui também. Então, anterior a ele, essa região mais ou menos aqui, vai ser o giro pré-central. E posterior ao sulco central, a gente tem o giro pós-central, que está bem diferente. Aqui em cima, a gente vai ter o sulco frontal superior. E acima do sulco frontal superior, a gente tem o giro frontal superior. Aqui embaixo, a gente vai ter o sulco frontal inferior. E entre o sulco frontal superior e o inferior, a gente tem o giro frontal médio, que é todo esse giro que está aqui. Todas essas voltinhas que estão localizadas aqui. Então, abaixo do sulco frontal inferior, a gente vai ter o giro frontal inferior. E a gente consegue ver as partes dele agora. Então, imediatamente à frente do giro pré-central, a gente tem a parte opercular do giro frontal inferior. Ou entre o sulco pré-central e o ramo ascendente, a gente tem a parte opercular. Parte opercular no giro frontal inferior. Entre os ramos ascendente e anterior, a gente tem a parte triangular, que é toda essa região aqui. E abaixo do ramo anterior, mais ou menos toda essa região aqui, vai ser a parte orbital. Parte orbital do giro frontal inferior. Então, agora olhando o lobo temporal, a gente consegue ver um sulco aqui bem visível, né? Que é o sulco temporal superior. E aqui, todo esse giro que está aqui é o giro temporal superior. Abaixo do sulco temporal superior, a gente tem o giro temporal médio. E a gente tem uma delimitação aqui não muito clara, mas aqui seria o sulco temporal inferior. E abaixo do sulco temporal inferior, a gente tem o giro temporal inferior. Então vamos ver agora um pouco do lobo parietal. Vamos primeiro relembrar a delimitação desse lobo, né? Então, posterior ao sulco central,
acima do sulco lateral, a gente vai ter o lobo parietal, que é todo esse lobo que está aqui. E o lobo parietal ele vai ter dois sulcos importantes, que são o sulco pós-central e o sulco intraparietal, que é esse sulco aqui. O sulco pós-central, assim como o sulco pré-central, ele é praticamente paralelo ao sulco central e é frequentemente dividido em dois segmentos. O sulco intraparietal, que é esse sulco aqui, ele é muito variável e geralmente ele é perpendicular ao sulco pós-central e ele se estende para trás, indo até o lobo occipital. E a gente vai ter um giro importantíssimo também, que está localizado entre o sulco central e o sulco pós-central, que eu falei antes para vocês, que é o giro pós-central. Então, todo esse giro que está aqui é o giro pós-central. E no giro pós-central se localiza uma das áreas mais importantes, uma área muito importante que é a área sensitiva do córtex cerebral, formando a área somestésica. E o sulco intraparietal, ele divide o lobo parietal em lóbulo parietal superior e lóbulo parietal inferior. Então aqui a gente tem o lóbulo parietal superior e aqui embaixo o lóbulo parietal inferior. No lóbulo parietal inferior vão ter dois giros bem importantes. Então, que são os giros bem importantes, que é o giro supramarginal e o giro angular. Então, o giro supramarginal é esse giro que a gente consegue ver aqui, ó, fazendo essa voltinha. E o giro angular é esse outro giro aqui. Então, o giro supramarginal ele está curvado em torno da extremidade do ramo posterior do sulco lateral. Ou seja, se você for seguindo o sulco lateral aqui, até a parte mais posterior dele, você vai ver um giro que está fazendo uma curvinha em volta desse ramo posterior. Então, no final do sulco lateral, a gente tem o giro, que é o giro supramarginal. E o giro angular, ele faz a mesma coisa, só que bem no final do sulco temporal superior. Então, se a gente for seguindo o sulco temporal superior, a gente vai ver um giro que faz essa voltinha aqui, que é o giro angular. Então, temos o giro supramarginal e o giro angular. E na face dorsolateral, o lobo occipital ele ocupa uma porção bem pequena, como vocês podem ver, né? É bem pequeno e a gente vai ter pequenos sulcos e giros inconstantes e bem irregulares, que são os giros e sulcos occipitais. Então, nessa imagem, a gente consegue ver a ínsula aqui dentro e a gente consegue ver aqueles giros temporais transversos logo aqui, que estão atravessando essa parte mais posterior do assoalho, né? E o giro temporal transverso anterior ele é muito importante, pois nele está localizada a área auditiva primária. Então, se tiver lesões bilaterais desses giros, vai causar surdez completa. E aproveitando essa imagem também, dá para ver várias estruturas que eu mostrei antes para vocês. Então, aqui a gente teria o sulco central, está localizado mais ou menos aqui. E a gente sabe que é o sulco central, porque, claro, ele é mais profundo, mas a gente consegue ver que tem dois giros bem proeminentes aqui do lado dele, né? Então, anteriormente a gente tem o giro pré-central e posterior a ele a gente tem o giro pós-central. Então, a gente consegue ver
o sulco lateral ele está aberto, né? Mas a gente consegue ver aqui o ramo anterior dele e o ramo ascendente. Então, toda essa parte aqui vai ser a parte opercular do giro frontal inferior. Essa parte aqui vai ser a parte triangular e essa parte abaixo do ramo anterior é a parte orbital do giro frontal inferior. Então era mais isso que eu queria mostrar para vocês, né? E finalizando a parte da face dorsolateral, só vou mostrar um pouco mais da ínsula. A ínsula é um lobo cerebral que durante o desenvolvimento cerebral acabou crescendo menos. E por causa disso, os outros lobos eles foram recobrindo ela, como o lobo frontal, o parietal, o temporal, né? Então nessa imagem a gente consegue ver os sulcos e giros da ínsula após a gente retirar parte dos lobos frontal, parietal e temporal. E a gente consegue ver aqui uns sulcos importantes, né? A gente tem o sulco central da ínsula, a gente tem os giros curtos da ínsula, a gente tem o sulco circular da ínsula. E é mais por curiosidade para vocês conhecerem um pouco, né? E se a gente fizer um corte frontal do cérebro nessa região aqui, nessa região, a gente consegue ver também o lobo insular aqui dentro, né? Então aqui a gente tem o sulco lateral e aqui dentro a gente consegue ver que tem um outro córtex cerebral. A gente tem outros giros aqui e outros sulcos que são os giros e sulcos da ínsula, né? Então antes da gente ver a face medial, pausem o vídeo aí e tentem lembrar o nome dessas estruturas, se vocês quiserem. Só para a gente revisar um pouco, né? Então eu vou passar agora, vou mostrar as respostas para vocês. E tem uma outra imagem aqui um pouco mais difícil para vocês tentarem lembrar também. Então se quiserem, dê uma pausadinha aí. E agora aqui a gente tem as respostas. Então a gente viu praticamente tudo da face dorsolateral do cérebro. E vamos ver agora a face medial. Para a gente conseguir visualizar essa face, a gente teria que seccionar o cérebro no plano sagital mediano, ou seja, fazer um corte pela fissura longitudinal do cérebro. Então, caso você tenha dúvida do que é o plano sagital mediano, né? Aqui a gente consegue ver o plano sagital, né? E o plano sagital mediano vai ser exatamente cortando ali pela fissura longitudinal, né? A gente vai ter essa visão aqui, deixando toda a face medial exposta. Então, olhando a face medial agora, a primeira estrutura mais evidente de todas, com certeza, é o corpo caloso, né? Que é essa estrutura aqui, que eu mostrei lá no começo para vocês. Aqui a gente tem o corpo caloso, e é uma das maiores comissuras interhemisféricas, né? É a maior comissura. E é formada por fibras mielínicas que cruzam o plano mediano e vão penetrar de cada lado no centro branco medular do cérebro e vão unir os dois hemisférios cerebrais. E o corpo caloso ele tem 4 partes. Uma parte mais afilada, que vai ser o rostro, que está na verdade mais ou menos aqui assim. Aqui o rostro do corpo caloso. Depois a gente vai ter uma parte mais anterior, que é o joelho do corpo caloso, que está aqui. Depois a gente vai ter uma parte mais prolongada, que vai ser o tronco do corpo caloso. E por último, uma parte mais dilatada, na porção posterior, que é o esplênio do corpo caloso. Então a gente tem o rosto, o joelho, o tronco e o esplênio do corpo caloso. E percebam que o rosto do corpo caloso ele vai terminar em uma outra comissura aqui.
que é a comissura anterior, que também é uma das comissuras interhemisféricas do cérebro, né? Então, entre a comissura anterior, que a gente vê aqui, e o quiasma óptico, a gente vai ter a lâmina terminal que eu falei antes para vocês, né? Que é essa membranazinha que está aqui. A lâmina terminal é uma lâmina de substância branca que também une os hemisférios e vai formar o limite anterior do terceiro ventrículo. Agora a gente tem uma outra estrutura chamada fornix, que emerge abaixo do esplênio do corpo caloso e dá uma volta chegando próximo à comissura anterior. Então aqui a gente tem o fornix, né? Então o fornix está vindo aqui e vai dar essa voltinha aqui, ó, abaixo do esplênio, passando aqui abaixo do tronco e passando atrás da comissura anterior. Então, as colunas do fornix, que são essas regiões aqui, a coluna dele, elas terminam nos corpos mamilares. Vão terminar aqui no corpo mamilar, que a gente consegue ver bem na base do cérebro, numa face, numa vista inferior. E as pernas do fornix, elas penetram no corno inferior do ventrículo lateral, elas se ligam lá no hipocampo. Então, entre o corpo caloso e o fornix, a gente vai ter uma outra estrutura entre o corpo caloso e o fornix, essa região aqui, que se chama septo pelúcido, que é formado por duas lâminas de tecido nervoso, né, que tem como função separar os ventrículos laterais. Então, aqueles ventrículos, aquelas cavidades que eu mostrei antes para vocês, uma parte delas vai ser separada por essa membrana, por essas lâminas de tecido nervoso que são o septo pelúcido. Então, de um lado vai ter um ventrículo lateral e do outro vai ter o outro ventrículo, que são separados por essa telazinha que está aqui. Então, nessa imagem dá para a gente ver as mesmas estruturas, só não mostra a lâmina terminal completamente, né? Então, a gente consegue ver o corpo caloso, todas as partes, o septo pelúcido, o fornix vindo ali a perna dele aqui, passando pelo corpo. Aí a gente tem a coluna do fornix, né, chegando até o corpo mamilar. E só mostrando essa imagem a gente consegue ver melhor a lâmina terminal, né? Aqui a gente consegue ver bem ela. Então eu falei especificamente de algumas estruturas bem visíveis na face medial do cérebro. E agora vamos ver os sulcos e giros mais importantes, né? E só mostrando essa imagem primeiro, a gente consegue ver a radiação do corpo caloso, né? Então a gente consegue ver aqui que toda essa estrutura aqui é as projeções do corpo caloso aos hemisférios, né? Que é bem interessante a gente ver essa imagem. Então vamos começar agora pelo lobo occipital, que é mais tranquilo. E então a gente tem o sulco parieto-occipital que separa o lobo parietal do lobo occipital, né? Então o lobo occipital ele vai ter dois sulcos importantes na face medial, que são o sulco calcarino, que a gente consegue ver aqui, sulco calcarino, e o parieto occipital que eu já falei para vocês, né? Então, o sulco calcarino ele começa abaixo do esplênio do corpo caloso e ele tem um trajeto até o polo occipital. Esse sulco é muito importante porque nos lábios dele, nessa região aqui, a gente vai ter a área visual, né? Vão ser os últimos neurônios da via visual que vão chegar aqui. Então, o outro sulco que eu já citei para vocês é o sulco parieto-occipital, que ele é mais profundo e serve para delimitar o lobo parietal do occipital. E o sulco parieto-occipital, ele praticamente forma um ângulo agudo, né, com o sulco calcarino.
ou seja, vai ter um ângulo aqui mais ou menos menor que 90 graus. Então aqui a gente consegue ver de forma bem simplificada aqui os sulcos parieto-occipital e o sulco calcarino, né? Então, a região entre esses dois sulcos é conhecida como cúneo ou cúneus. O cúneus é um giro complexo que tem essa forma meio triangular, né? E a gente também tem o pré-cúneo ou pré-cúneus que está localizado aqui. Então, dando continuidade, vamos ver agora os lobos frontal e parietal. Então, na face medial do cérebro existem dois sulcos que passam do lobo frontal para o parietal. Esses sulcos são o sulco do corpo caloso e o sulco do cíngulo. O sulco do corpo caloso, ele começa logo abaixo do rostro do corpo caloso, então ele começa tipo mais ou menos aqui. Ele vai contornar o joelho do corpo caloso, vai contornar o tronco e vai passar pelo esplênio e ele vai continuar lá no lobo temporal como o sulco do hipocampo. Então, aqui a gente tem o sulco do corpo caloso. E a gente tem um outro sulco muito importante, que é o sulco do cíngulo, que a gente consegue ver aqui, que ele é praticamente paralelo a esse sulco do corpo caloso e é separado do sulco do corpo caloso pelo giro do cíngulo, que está aqui. Então, tudo isso daqui vai ser o giro do cíngulo. Então, o sulco do cíngulo ele se dirige para trás, né? E ele vai ter um ramo que se chama ramo marginal, que a gente consegue ver aqui. E também saindo do sulco do cíngulo, ele vai ter saindo do sulco do cíngulo, vai ter um outro sulco chamado de sulco paracentral, que é esse sulco que está aqui. O sulco paracentral e o ramo marginal do sulco do cíngulo, eles vão delimitar o lóbulo paracentral, que é esse lóbulo que está bem aqui delimitado. O lóbulo paracentral ele tem esse nome porque o sulco central ele termina bem no meio desse lóbulo. Não exatamente no meio, mas é como se fosse no meio. Então a gente tem o sulco central bem terminando aqui no meio desse lóbulo paracentral, né? Então na parte anterior do lóbulo paracentral, essa parte aqui, a gente vai ter a área motora e na parte posterior dele a gente tem a área sensitiva. E essas áreas na face medial, elas estão relacionadas com a perna e com o pé. Então, se a gente lembrar do homúnculo de Penfield, que em outra aula eu vou falar especificamente dele, essa área aqui mais medial está relacionada com o membro inferior. E tem outra coisa para finalizar a face medial, a região situada abaixo do rosto do corpo caloso, essa região abaixo do rosto do corpo caloso e anterior à lâmina terminal é chamada de área septal. Então aqui a gente tem a área septal. Essa área é considerada um dos centros do prazer do cérebro, fazendo parte do sistema mesolímbico ou sistema de recompensa do cérebro. Então essa área tem conexões bem complexas, com projeções para a amígdala, para o hipocampo, para o tálamo, para o giro do cíngulo, hipotálamo, para a formação reticular, e tudo isso através daquele feixe prosencefálico medial, né? Então vão ter várias conexões diferentes. E lesões bilaterais dessa área, nos dois hemisférios, causam em animais a chamada raiva septal. Essa raiva septal ela é caracterizada por uma hiperatividade emocional, ferocidade e raiva diante de condições que não era para modificar o comportamento animal. Então, mais por curiosidade mesmo, é que a gente tem a área septal. Então aqui a gente consegue ver algumas estruturas que a gente já viu, né? A gente tem o rosto do corpo caloso, o joelho do corpo caloso,
A gente tem o tronco do corpo caloso, o esplênio, a gente consegue ver o sulco calcarino, o sulco parieto occipital, cúneos, precúneos, o lobo paracentral também. Aqui tem o sulco do cíngulo, né? E aqui tem o giro do cíngulo, toda essa região. Aqui a gente consegue ver o sulco do corpo caloso. A gente tem as partes dele, né? O rosto, o joelho, o tronco, o esplênio. A gente consegue ver a lâmina terminal, que seria mais ou menos aqui. A gente tem o lóbulo paracentral, toda essa região aqui, né? Aqui a gente tem o sulco do cíngulo, o ramo marginal dele aqui. Aqui o sulco parieto occipital, o sulco calcarino, o giro lingual aqui embaixo. Aqui o giro do cíngulo. Nessa imagem a gente também consegue ver aqui o sulco do cíngulo, o lobo paracentral aqui, né? O sulco do corpo caloso. A gente consegue ver aqui o sulco parieto occipital e o sulco calcarino aqui. Então aqui tem mais uma imagem, se vocês quiserem pausar o vídeo para tentar localizar esse desenho. E agora eu vou passar as respostas. E aqui mais uma imagem, mas um pouco mais difícil, né? E aqui a gente tem as respostas. Então vamos ver a última face, que agora é a face inferior do cérebro, que ela é um pouco mais complexa. A gente vai dividir ela em duas partes. Uma parte que pertence ao lobo frontal, que repousa sobre a fossa anterior do crânio, e outra parte que é muito maior, que pertence quase toda ao lobo temporal e repousa sobre a fossa média do crânio e sobre a tenda do cerebelo. Então, essa daqui é a face inferior ou base do cérebro, que é um pouquinho mais difícil que as outras, né? E nessa face a gente vai ter três sulcos principais, que são o sulco occipitotemporal, o sulco colateral e sulco do hipocampo, que é esse sulco aqui. Então, esses são os três sulcos principais que vão ter nessa face inferior. Então, entre o sulco temporal inferior, que estaria localizado mais ou menos aqui, e o sulco occipitotemporal, a gente vai ter o giro temporal inferior. Entre o sulco occipitotemporal e o sulco colateral, a gente vai ter os giros occipitotemporais medial e lateral. Depois do sulco colateral, depois desse sulco aqui, a gente vai ter um giro aqui, que é o giro para-hipocampal. E depois do giro para-hipocampal, a gente tem o sulco do hipocampo, né? Que é esse sulco aqui. A porção anterior do giro para-hipocampal, então essa porção aqui mais anterior, ela se curva em torno do sulco do hipocampo. Ela faz essa curvinha aqui. A gente tem o sulco do hipocampo aqui, e essa porção do giro para-hipocampal ela faz uma curva. Ela faz tipo uma forma de U. Ela faz tipo um U. E começa a formar essa estrutura que se chama unco, ou uncus. Então, aqui mais anteriormente ao giro para-hipocampal, fazendo essa curvinha, a gente tem o uncus. Então, falta mostrar o lobo frontal na face inferior, né? A gente vai ter só um sulco importante, que é o sulco olfatório, que está localizado aqui, que é onde repousa o trato
e o bulbo olfatório, né? Então, medialmente ao sulco olfatório, a gente tem um giro que se chama giro reto, que é esse giro que está aqui. Então, entre a fissura longitudinal do cérebro e o sulco olfatório, a gente tem o giro reto. E o resto do lobo frontal, na face inferior, vai ter vários sulcos e giros bem irregulares, que recebem o nome de sulcos e giros orbitários, ou sulcos orbitais e giros orbitais. São bem irregulares, que geralmente formam tipo um Hzinho aqui, mas são bem inconstantes. Então, nessa imagem do Neto, a gente consegue ver essas estruturas em sequência, né? A gente tem o giro temporal inferior, a gente consegue ver o sulco occipitotemporal, daí que a gente tem o giro occipitotemporal lateral, que está mais ou menos aqui, e aqui a gente tem o giro occipitotemporal medial, então tem o lateral e o medial. O Netter faz essa divisão aqui. Daí a gente vai ter aqui o sulco colateral, depois o giro parahipocampal, que está localizado aqui. Na porção dele, fazendo essa curva, a gente tem o uncus, que está localizado aqui. E a gente também tem o sulco do hipocampo, né? E no lobo frontal a gente tem o sulco olfatório, que aqui está sem o bulbo, né? E uma parte do trato. Então aqui a gente tem o sulco olfatório no lobo frontal. E a gente também tem os sulcos e giros orbitários, né? Que a gente consegue ver aqui. São esses sulcos aqui, esses giros aqui bem irregulares. E a gente também consegue ver, aqui a gente tem a fissura longitudinal do cérebro, né? E reparem que a gente está afastando aqui, né? E a gente consegue ver uma parte do joelho do corpo caloso aqui. Então lá no início da aula eu falei para vocês que se a gente abrisse essa fissura longitudinal, a gente conseguiria ver o corpo caloso. A gente vê aqui essas fibras aqui. Então tentem localizar essas estruturas aí, se quiserem, e eu vou mostrar as respostas já. Então vamos ver agora um pouco sobre os ventrículos laterais, né? Então, os ventrículos, como eu disse antes, eles são cavidades que estão situadas nos hemisférios cerebrais. São cavidades revestidas por epêndima e essas cavidades contêm o líquido cérebroespinhal, o líquor, ou líquido céfalo-raquidiano. Então, os ventrículos laterais, esquerdo e direito, eles se comunicam com o terceiro ventrículo pelo respectivo forame interventricular de cada hemisfério, como eu falei antes para vocês. A gente vai ter 3 cornos que correspondem aos 3 polos do hemisfério, ou seja, a gente vai ter um corno anterior, que corresponde ao lobo frontal, um corno posterior, que corresponde ao lobo occipital, e um corno inferior, que corresponde ao lobo temporal. E uma outra coisa interessante é que todos esses cornos, com exceção do inferior, eles têm o teto formado pelo corpo caloso. Então, com exceção do corno inferior, do corno temporal, todos os outros vão ter o teto, o limite superior formado pelo corpo caloso. Ou seja, se a gente remover o corpo caloso, a gente vai expor quase toda a cavidade ventricular. Então, observem aqui que a gente tem um corno anterior frontal, aqui. A gente vai ter uma parte central, que é essa parte aqui. A gente vai ter um corno posterior ou occipital. E a gente vai ter, dando a volta aqui, essa parte aqui vai ser o corno temporal ou inferior. Nesse caso aqui do ventrículo lateral esquerdo. E vai ter a mesma coisa para o ventrículo lateral direito.
Aqui a gente tem uma outra imagem muito didática, né? Então a gente consegue ver o corno frontal, a parte central do ventrículo lateral, o corno occipital, o corno temporal, e eles se comunicam aqui pelo forame interventricular, né? De cada lado, com o terceiro ventrículo. Então aqui está o terceiro ventrículo, o aqueduto cerebral, o aqueduto do mesencéfalo e o quarto ventrículo aqui. Então agora eu vou falar um pouco das estruturas que estão relacionadas com as paredes ventriculares. Então essa é uma parte um pouco mais complexa, porque muitas estruturas vocês não devem ter visto falar ainda. Então nessa imagem a gente tem um corte coronal, um corte frontal do cérebro, sendo visto de uma vista posterior. Então a gente fez uma secção frontal e a gente está olhando por trás esse corte, né? Então ali em cima a gente consegue ver o corpo caloso aqui. E observem que ele faz o teto dos ventrículos laterais, né? Então reparem que, como eu falei antes para vocês, eles estão fazendo o teto dos ventrículos laterais, com exceção do corno inferior que está aqui, que está localizado no lobo temporal, ali embaixo. Então nessa parte central a gente tem o terceiro ventrículo que está aqui. E observe que a flechinha está passando ali pelo forame interventricular. Então a gente tem um forame interventricular aqui e outro aqui, que estão fazendo a comunicação do terceiro ventrículo com os ventrículos laterais. O corno anterior, ele é parte do ventrículo lateral que está à frente do forame interventricular. Então a gente tem um forame interventricular aqui, e essa parte que está à frente dele, a gente considera sendo o corno anterior. E na parede medial do corno anterior, a gente vai ter o septo pelúcido, a parede medial, que é aquela lâmina de tecido nervoso que eu mostrei para vocês antes, que vai separar os ventrículos laterais. Ou seja, o septo pelúcido é essa fina membrana que está separando os cornos anteriores dos ventrículos laterais, né? Na parede lateral do corno anterior, a gente vai ter a cabeça do núcleo caudado. Então aqui a gente tem a cabeça do núcleo caudado, que depois eu vou mostrar para vocês que é um dos núcleos da base. Então aqui a gente tem a cabeça do núcleo caudado, que forma parte do assoalho e da parede lateral do corno anterior do ventrículo lateral. Então, o limite anterior do corno anterior é formado pela face posterior do joelho do corpo caloso. Então a gente vai ter aqui o joelho do corpo caloso que vai formar esse limite anterior, né, do ventrículo lateral. O teto do corno anterior, ele é formado pela parte anterior do tronco do corpo caloso. Então pode ver que aqui a gente tem o corpo caloso e o tronco, né? Então o corpo caloso ele está cortado, né? A gente não tem aquela radiação do corpo caloso. Então a gente vê toda essa parte aqui que estaria formando o teto aqui do ventrículo lateral. Então quando ele está seccionado ele deixa mais evidente as cavidades, né? As cavidades estão abertas. Então, de onde até onde vai o corno anterior, né? Onde que ele começa e onde que ele termina? Então, o corno anterior, ele vai seguindo posteriormente até a parte do forame interventricular que está aqui. Então, aqui a gente teria o forame interventricular. Então, como eu falei antes, o corno anterior ele está à frente do forame interventricular. A parte central
do ventrículo lateral, ela vai se estender dentro do lobo parietal, do forame interventricular até o esplênio do corpo caloso. Então, até o esplênio do corpo caloso, está indo a parte central do ventrículo lateral. Então, próximo ao esplênio do corpo caloso, a cavidade ela vai se bifurcar em cornos inferior e posterior. E na parte central, o teto continua ainda sendo o corpo caloso, né? E a parte medial continua sendo o septo pelúcido. E no assoalho a gente vai ter o fornix, o plexo coroide, uma parte lateral da face dorsal do tálamo, estria terminal e núcleo caudado. Então vão ter várias estruturas que estão localizadas nesse assoalho, nessa parte mais central do ventrículo lateral. Então, o corno posterior ele se estende para o lobo occipital, né? E suas paredes são praticamente formadas por fibras do corpo caloso. O corno inferior ele se curva inferiormente aqui e depois inferiormente primeiro e depois anteriormente em direção ao lobo temporal. O teto do corno inferior é formado por uma substância branca e apresenta ao longo de sua margem medial a cauda do núcleo caudado e a estria terminal. Então, na margem medial do corno temporal, a gente vai ter a cauda do núcleo caudado, que vai estar seguindo esse mesmo caminho, e também vai ter a estria terminal. Então, nessa imagem, a gente consegue ver o assoalho do corno inferior do ventrículo lateral aqui, né? Então, aqui a gente tem o corno inferior. E o assoalho do corno inferior ele é formado por duas eminências que são bem alongadas. E essas eminências são a eminência colateral, que está aqui, que é formada pelo sulco colateral, e a outra eminência vai ser o hipocampo, que está logo aqui, que é mais medial. O hipocampo é uma elevação curva que se localiza logo acima do giro parahipocampal. Então, se vocês lembrarem lá da face inferior, a gente consegue achar o giro parahipocampal, né? E logo acima do giro parahipocampal, a gente vai ter o hipocampo. Então, dessa imagem aqui, o que precisa saber é que o hipocampo ele se liga às pernas do fórnix por um feixe de fibras nervosas que constituem a fímbria do hipocampo, que a gente consegue ver aqui. Aqui a gente tem o hipocampo, né? Então, aqui a gente tem o corpo do fórnix, a perna do fórnix, e ele vai se ligar ao hipocampo por essa estrutura aqui que se chama fímbria do hipocampo. Só que essa parte do conteúdo eu acho que ela merece uma outra aula mais detalhada, né? Porque senão fica muita informação, eu acho. E aqui só mais uma imagem para vocês verem depois, né? Aqui a gente consegue ver a fímbria do hipocampo, logo aqui, né? E aqui a gente consegue ver o corpo mamilar, logo aqui, né? Depois a gente consegue ver o fórnix. Aqui a gente consegue ver a fímbria e o hipocampo, né? Toda essa conexão. Então, de forma resumida, seria isso, essa parte, né? Então, para finalizar essa parte dos ventrículos laterais, lá no Ângelo Machado tem uma descrição bem rapidinha sobre esses plexos coroides. Então, o plexo coroide da parte central dos ventrículos laterais, ele continua com o plexo coroide do terceiro ventrículo, passando pelo forame interventricular.
Então, nessa parte central dos ventrículos laterais, a gente tem plexo coroide, e esse plexo ele vai passar pelo forame interventricular e vai continuar no terceiro ventrículo. Daí esse plexo coroide ele acompanha o contorno do fórnix e vai até o corno inferior do do ventrículo lateral. Então nessa parte central, aqui a gente vai ter o plexo coroide contornando o percurso ali do fórnix e vai chegar até o corno inferior do ventrículo lateral, que está lá no lobo temporal. Então é importante a gente saber também que os cornos anterior e posterior, eles não possuem plexos coroides. Então, o corno anterior aqui e o corno posterior, o occipital, eles não possuem plexos coroides. Ou seja, só a parte central e os cornos inferiores dos ventrículos laterais que vão ter o plexo coroide. Então, até agora a gente viu a anatomia da superfície dos hemisférios e as relações anatômicas das cavidades ventriculares também, né? Então, cada hemisfério ele possui uma camada superficial, né, de substância cinzenta, que é o córtex cerebral, e esse córtex ele reveste um centro de substância branca que se chama centro branco medular do cérebro. E no interior desse centro branco medular, a gente tem massas de substância cinzenta que são os núcleos da base do cérebro, ou também chamados de gânglios da base. E é isso que a gente vai ver agora de forma bem superficial, por enquanto, sem muitos detalhes da fisiologia. Depois eu vou gravar uma aula somente sobre os núcleos da base, que daí eu vou conseguir explicar aquelas vias direta e indireta e tudo mais, e vai ser bem melhor para vocês entenderem esse assunto, né? Então aqui é mais para a gente conhecer a anatomia, para a gente localizar essas estruturas mesmo, né? E saber que elas existem. Então, os núcleos da base são aglomerados de neurônios existentes na porção basal do cérebro. Então, quais são os núcleos da base? Do ponto de vista anatômico, os núcleos da base são o núcleo caudado, o putame, o globo pálido, e o putame e o globo pálido eles formam o núcleo lentiforme. Então, são dois núcleos em um praticamente, né? A gente tem o claustrum, o corpo amidaloide e o núcleo accumbens. Então a gente vai ter o núcleo caudado, o núcleo lentiforme, que na verdade é formado pelo putame e o globo pálido. A gente tem o claustrum, o corpo amidaloide ou amígdala e o núcleo accumbens. E alguns autores, eles ainda consideram como núcleos da base a substância negra do mesencéfalo e o núcleo subtalâmico do diencéfalo, de acordo com alguns critérios funcionais. Mas anatomicamente, Arinôngelo Machado, ele considera sendo somente esses daqui. Então aqui a gente tem um corte horizontal do cérebro, né? Que a gente consegue ver essa região onde tem os núcleos da base aqui, né? Essa região pode ser chamada de região semioval, e ali a gente encontra os núcleos da base e também parte do diencéfalo, né? Então, aqui eu vou mostrar para vocês os núcleos da base. E reparem que esse lado aqui, desse hemisfério, é um corte mais superior e aqui é um corte um pouco mais inferior. Então, começando aqui, de lateral para medial, a gente vai ter o córtex da ínsula, que essa substância cinzenta que está aqui. Então, esse aqui é o córtex da ínsula. Depois a gente vai ter uma faixa de substância branca, que é a cápsula extrema, que a gente consegue ver aqui. Esse risquinho aqui de substância cinzenta se chama claustrum,
Então aqui a gente tem o claustrum. Depois a gente vai ter uma fina faixa de substância branca que é a cápsula externa, que a gente consegue ver aqui. Esse núcleo da base aqui vai ser chamado de putame, que é o mais lateral. E aqui a gente tem o globo pálido, que ele pode ser dividido em globo pálido lateral ou externo e globo pálido medial ou interno. Então, anatomicamente, esses dois núcleos aqui, eles formam o que a gente chama de núcleo lentiforme. São dois núcleos em um, praticamente. Então, depois do núcleo lentiforme, a gente vai ter uma substância branca em forma de bumerangue que se chama cápsula interna. Ela pode ser dividida numa perna anterior, o joelho, que está aqui, e uma perna posterior. E ela vai separar o núcleo lentiforme de um outro núcleo que está aqui mais anteriormente, que é o núcleo caudado. Nesse caso aqui, a gente tem a cabeça do núcleo caudado. Como vocês viram antes, ela faz parte do assoalho e da parede lateral do corno anterior do ventrículo lateral. Então aqui a gente tem o corno anterior do ventrículo lateral e fazendo esse contato aqui a gente tem a cabeça do núcleo caudado. E aqui posteriormente, esse núcleo ele continua, ele faz uma curva, por isso que a gente não vê ele todo. A gente tem aqui a cauda do núcleo caudado. E aqui, mais medial, em contato com o terceiro ventrículo, a gente tem o tálamo do diencéfalo. Então, mostrando aqui, a gente vai ter, agora eu vou mostrar de medial para lateral. A gente tem aqui anteriormente a cabeça do núcleo caudado, que está aqui. A gente tem a cápsula interna e o tálamo aqui também, né? A gente tem o globo pálido interno ou medial, o globo pálido externo ou lateral. Daí a gente tem o putame com os globos pálidos, eles formam o núcleo lentiforme. Daí a gente tem a cápsula externa, o claustrum, a cápsula extrema, e aqui a gente tem o córtex da ínsula, aqui por último. E aqui a gente tem a cauda do núcleo caudado, que eu estava esquecendo. Então vamos começar pelo núcleo caudado, né? O núcleo caudado, como vocês podem ver nessa imagem, ele é um núcleo bem volumoso, ele é bem grande e alongado, ele está relacionado com os ventrículos laterais em toda a sua extensão. Então, a extremidade anterior desse núcleo é a cabeça do núcleo caudado, que eu mostrei para vocês naquele corte, que está se elevando do assoalho do corno anterior do ventrículo lateral. O corpo do núcleo caudado ele está relacionado com o assoalho da parte central dos ventrículos. Então, aqui a gente tem o corpo do núcleo caudado. E também tem a cauda do núcleo caudado, que é bem alongada, que a gente pode ver aqui, e ela vai seguindo o mesmo trajeto do corno inferior do ventrículo lateral, como eu falei antes para vocês. Então, nessa imagem a gente pode ver aqui em verde o núcleo caudado, em azul a gente tem o núcleo lentiforme, formado pelo globo pálido e pelo putame. Então, a cabeça do núcleo caudado, ela se funde, ela se liga com a parte anterior do putame. E esses dois núcleos em conjunto eles são chamados de estriado. Então, a cabeça o núcleo caudado com o putame, eles formam o que a gente chama de estriado.
e tem funções relacionadas sobretudo com a motricidade. Então, apesar do globo pálido e o putame estarem juntos aqui anatomicamente, estarem bem próximos, a conexão entre o putame e o caudado é muito mais importante do ponto de vista funcional. Então, a gente tem aquela imagem inicial dos núcleos da base, né? Então, aqui em A é um corte mais superior, que seria esse corte aqui, e em B é uma secção um pouco mais inferior. A gente tem essa secção aqui em B, que é um pouquinho mais inferior, que é possível ver essa conexão entre a cabeça do caudado e o putame. Então a gente vê esse corte está pegando bem aqui nessa parte onde eles têm essa ligação, que a gente consegue ver nessa parte aqui, que eles estão se unindo. Vou falar um pouco do núcleo lentiforme agora, né? Ele está situado profundamente no interior do hemisfério, e medialmente ele se relaciona com a cápsula interna, né, que separa ele do tálamo e da cabeça do núcleo caudado. Lateralmente a gente tem o córtex da ínsula. Lateralmente se relaciona com o córtex da ínsula, sendo separado dela por substância branca e pelo claustro, né? O putame ele está situado mais lateralmente e o globo pálido mais medialmente, que ele pode ser dividido, como eu falei para vocês, uma porção lateral e outra porção medial. E a função desse núcleo é sobretudo motora também. O claustrum, essa faixa de substância cinzenta localizada entre as cápsula extrema e a cápsula externa, sendo que a cápsula extrema vai separar ele do córtex da ínsula, né? E não se sabe ao certo a função do claustro, né? As conexões dele são bem pouco conhecidas e apenas existem algumas hipóteses sobre esse funcionamento, né? E lá no Ângelo Machado tem uma descrição que fala assim que uma dessas hipóteses é de que ele teria uma ação sincronizadora da atividade elétrica de várias partes do cérebro, integrando elas e participando da regulação de comportamentos voluntários. Mas além disso, assim, não se sabe ao certo a função do claustrum. E o próximo núcleo que a gente vai ver se chama corpo amidaloide, que é esse núcleo que a gente consegue ver aqui bem situado no polo temporal ali, bem depois da cauda do núcleo caudado, em contato com ela. Então esse núcleo está relacionado aqui com a cauda do núcleo caudado e ele pode ser melhor visto num corte frontal do cérebro. Então, de modo bem geral, a função desse núcleo está relacionada com as emoções, especificamente com o medo. Então, nesse corte frontal, a gente consegue ver melhor o corpo amidaloide e outras estruturas também, né? Então, aqui a gente tem a amígdala, que está localizada tipo aqui. E por último, a gente tem o núcleo accumbens, que é uma massa de substância cinzenta situada na zona de união entre o putame e a cabeça do núcleo caudado. Então, eu não encontrei outra imagem, mas aqui a gente consegue ver nessa imagem o núcleo accumbens, que está localizado entre o núcleo caudado e o putame. Então, o núcleo accumbens é uma importante área de prazer do cérebro, fazendo parte do sistema mesolímbico ou sistema de recompensa do cérebro. Então, na aula de núcleos da base, eu vou falar mais especificamente desse núcleo aqui. E ele tem conexões com a área tegmental ventral do mesencéfalo e com aquele núcleo das abênulas lá do diencéfalo, né? Que está relacionado àquela inibição do prazer, né? Então depois eu vou falar especificamente do núcleo accumbens e tem que saber que ele é uma importante área do prazer do cérebro. E finalizando, então,
Nessa parte da aula eu só vou passar essa imagem aqui para vocês verem como são os núcleos da base numa peça real. E pode ver que é praticamente idêntico assim ao desenho, né? Não é tão difícil de localizar. E aqui mais uma imagem com todos os nomes das estruturas para vocês, caso vocês queiram estudar depois. Então, tem a última parte da aula aqui que vai ser sobre o centro branco medular do cérebro, né? Que esse centro branco medular do cérebro ele é formado por fibras mielínicas. E existem dois tipos de fibras, que são fibras de projeção e fibras de associação. Essas fibras de projeção, elas ligam o córtex cerebral a centros subcorticais. Então a gente vai ter o fórnix e a cápsula interna. O fórnix ele vai unir o córtex do hipocampo ao corpo mamilar, como eu mostrei antes para vocês. E a cápsula interna, ela contém a maioria das fibras que entram ou que vão sair do córtex cerebral. Então essas são as fibras de projeção. E as fibras de associação, elas unem áreas corticais situadas em pontos diferentes do cérebro. Dentre elas a gente vai ter o corpo caloso, a gente tem a comissura anterior, a comissura do fórnix. Então lá no livro a gente vai ter essa descrição assim breve, né? E nesse capítulo 7 do Ângelo Machado a gente tem mais uma parte ainda, que é um tópico sobre as considerações sobre o peso do encéfalo, né? Mas acho que vale a pena você ler lá no livro, se tiver curiosidade, porque senão a aula vai ficar muito mais longa, né? Eu acho que deve ter ficado bem longa também. Então, basicamente é isso, pessoal. Então, essa foi uma aula sobre anatomia macroscópica do telencéfalo. Ela deve ter ficado um pouco longa, mas depois eu vou fazer algumas outras aulas mais específicas sobre as partes do telencéfalo. Então, é isso, pessoal. Se vocês tiverem alguma sugestão, deixem aí nos comentários, alguma dúvida também. E então, até a próxima aula, pessoal. Obrigado.